Fala galera! Oiê! Hoje vamos conhecer Kashgar, que dizem que se você quer conhecer a cultura de Xinjiang, a cultura do povo dessa região, você tem que conhecer essa cidade, que essa é a mais importante em termos culturais. Era também a cidade favorita de Marco Polo na Rota da Seda. Ele dizia que esse povoado era o mais bonito, mais interessante. À primeira vista, uma cidade chinesa normal, moderna. Vamos visitar o bairro antigo para ver como é. Como toda boa cidade chinesa, cheia de motos elétricas pelas calçadas. E como estamos em Xinjiang, polícia em todo canto. Aí estamos entrando na cidade velha. A história dessa cidade antiga, ela é cheia de controvérsias, várias versões, a começar pelo fato de que ela não é velha. A vila aqui tem aí centenas de anos, né? Só que ela foi completamente demolida em 2009 e 2010 e reconstruíram uma vila nova, supostamente nos moldes da antiga. Quem vivia aqui é o povo dos uigures, que é a etnia dessa região. A gente já contou a história deles em outros vídeos. Acho que o biquinho levou pra casa de alguém. É mesmo. Voltar. Continuando, na época da demolição da vila e reconstrução, a China foi muito criticada, teve protestos e internacionalmente foram criticados também. A China se defendeu dizendo que as casas estavam em estado condenado já, que logo se tivesse um terremoto aqui ia desabar e todo mundo ia morrer. E também disseram que derrubaram, realocaram o povo para outras casas e pagaram uma indenização. E com essa indenização eles poderiam voltar a morar aqui com a Vila Nova. Coincidência ou não, a demolição da vila aconteceu um ano depois que teve um atentado contra um caminhão do governo chinês, eu acho, que eles classificaram como atentado terrorista. Então, daí muitos dizem que a destruição da vila foi para tentar desmantelar aqui algumas células terroristas que tinha e criar ruas mais amplas para facilitar a entrada do exército e da polícia, caso precise. É como se o governo brasileiro resolvesse derrubar todas as favelas e reconstruir no lugar casas no mesmo estilo, só que um pouco mais planejadas, e supostamente devolver essas casas para a população que vivia ali. E com isso conseguissem melhorar os acessos para a polícia e desmantelar aí os traficantes de droga, né? Enfim, uns são a favor, outros podem ser contra. Para a população local mesmo, as opiniões são divididas, porque uns falaram que melhorou, né, que estão morando em casas melhores, outros reclamam que o dinheiro, a indenização que a China pagou não dava para comprar casa aqui, então acabaram tendo que morar em outro lugar. Hoje essa vila é um destino turístico muito interessante aqui. As casas, como já falei, já não são mais de séculos atrás, são novas. E junto com a restauração vieram várias câmeras de vigilância. Mas a cultura é a mesma. Quem vive aqui é o mesmo povo que vivia nas casas antigas, então a cultura se manteve. Se tornou bastante turístico, mas até menos do que a gente imaginava. A gente quase não viu muito turista nas ruas. E junto da história, da cultura deles, tem essa outra história da intervenção da China nessa região, que aí cada um tem sua opinião. Nós mesmo não sabemos o que opinar, muito difícil com um pouco de informação que a gente encontra, mas tá aí, para cada um pensar o que acha melhor. Essa vila aqui, ela é realmente um labirinto, e acho que o que tem que fazer aqui é se perder nele e tentar conhecer mais da cultura, da arquitetura. É impressionante, é uma ilhazinha no meio da cidade chinesa lá. Fora daqui é tudo China. Aqui o povo vive, a cultura é bem diferente, a fisionomia do povo que vive aqui é diferente. Alguns até parecem ocidentais mesmo. Eles têm barba. Hello! Hello!
O agradável daqui é que as criancinhas brincam na rua tranquilas, imagino que seja seguro o dia inteiro. É uma infância que nas grandes cidades já não dá para se viver. Vocês dão a impressão que só mora criança nessa vila aqui. Eita, povo bom pra fazer filha. Vai ver, a intenção da China era pôr eletricidade, TV, internet para que as pessoas parassem de ter filho. Mas acho que não adiantou muito, não. Aqui é até um pouco chato o pessoal daqui, né? Que como faz muito calor, eles têm o costume de deixar a porta da casa aberta. E aí, como fica passando turista, fica o turista passando e vendo as pessoas na casa. Não sei se é muito agradável. E lá, sobre as casas, como não podia faltar, a bandeira da China. Aqui rola um negócio chato só porque a gente sempre tenta aprender a falar, né? Oi, obrigado e tchau no idioma local, pra cumprimentar as pessoas. Só que aqui a gente não achou, não encontramos como falar nesse dialeto daqui. Então a gente não quer falar em chinês porque pode ser que eles se ofendam. Então a gente tem que falar em inglês para as pessoas, falar um hello. A gente aprendeu a falar só tchau no restaurante que o tiozinho ensinou pra gente. É, que é Roche. Ele ensinou a falar oi, mas a gente esqueceu, era comprido demais. Mas aparentemente aqui, se você quiser cumprimentar alguém e mostrar um respeito pela pessoa, você põe a mão no coraçãozinho e inclina assim e eles ficam felizes. Olha que interessante, até os pombos aqui são bonitos, eles têm um rabo que parece um pavão. Essas estatuinhas a gente também acha legal na China, aqui em todo lugar eles põem uma estátua representando como o povo vivia antigamente. Aqui tem uns pombos enjaulados, acho que esses devem ser para comer. E tem até um pavão ali. Nossa, olha aqui, amor, é um cruzamento. É sério? Um pombo com um pavão vira isso. Bem legal conhecer essa partinha da cidade. Acho que, apesar de toda a polêmica, as controvérsias, é um dos destinos mais interessantes da China que a gente já visitou. Agora saímos da cidade, aqui dá para ter uma ideia. Essa é a entrada e a cidadinha fica dentro dessas muralhas aí. A gente estava andando aqui pelo meio. E essa é a cidade nova. Aqui do outro lado dá para ver como era a cidade velha. Essa parte eles ainda não demoliram, ainda não restauraram. Não sei se vão demolir, restaurar ou não. Mas dá pra ter uma ideia de como era. Hello. Hello. E diz que não dá pra ir lá, porque o risco de desabar é grande. Mas vamos tentar chegar mais perto pra ter uma noção melhor. A gente achou aqui uma pequena entrada, se enfiou. Não sei se pode entrar ou não. Não fala nada que é proibido. E conseguimos chegar mais perto da cidadinha velha. Realmente, aparentemente não mora mais ninguém. Essas casas aí sim, que dizem que tem 2000 anos de história. Lembro muito a última cidadinha que a gente visitou, a vila de Tuyuk. Olha só, galera, chegamos bem pertinho da vilazinha aqui. Pena que é perigoso, isso que deve ser bem legal andar aí no meio. Uma casa abandonada. Realmente está tudo abandonado nessa área mesmo.
E bem na frente da vilazinha, uma estátua do Mao, claro, para não esquecer que estamos na China. E para finalizar, essa é a famosa mesquita da cidade. Acho que é a maior mesquita da China e a mais importante dessa região. Para variar tem que pagar a entrada, né? Então a gente não vai, porque a gente não curte muito pagar para ver uma mesquita, um lugar religioso. Assim como a gente não paga para ver igreja também. Mas enfim, acho que veremos muitas dessas daqui para frente. A mesquita fica aqui. E aí, aqui em volta dela tem uns camelos, tem uns cavalos. Olha lá, o carinha vai subir. E quem quiser andar nos bichinhos, só vir aqui. Lembrando sempre que a nossa recomendação é que não façam isso. O lugar deles não é aqui na cidade, né? Inclusive aqui diz que domingo tem um mercado grande que o povo vem negociar animal e às vezes negociam até camelo. Pena que a gente não vai estar aqui no domingo. Olha só, parece até os filmes, o desenho do Aladdin, as roupas penduradas no meio da rua. Essas roupas devem ser para alugar para turista. Então é isso, galera. Assim nos despedimos de vez da China. Queria ter conhecido mais esse lado, mas infelizmente é bem difícil viajar aqui. Então vamos correr agora para o nosso hotel, que temos que pesquisar como chegar no Quirguistão. Amanhã tem país novo. Então até a próxima.